Boa noite, a paz do Senhor a todos. Antes de começar o culto, alguns avisos. Verificar se o telefone está no modo silencioso e aos pais ficarem junto dos seus filhos para ensiná-los a honrar e adorar a Deus. E esta noite, como nesse Caican não é permitido louvor, então que tal a gente começar com uma doxologia? Essa doxologia está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 13. E nessa passagem, Davi oferta ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedras preciosas para a construção do templo a Deus. E do mesmo modo, os chefes de famílias, líderes de tribos, comandantes e oficiais fazem uma oferta generosa para a construção do templo, trazendo grande alegria ao povo e ao rei Davi, que fez uma oração em louvor a Deus. E que doxologias ou hinos de louvores sejam presentes em nossa vida, pois todo louvor, honra e glória são dele. Estarei lendo a passagem e ao final oremos para exaltando a esse Deus glorioso que nós temos. Ó Senhor Deus de nosso antepassado Israel, louvado seja para sempre. Ó Senhor, a Ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é Teu. Ó Senhor, ó Senhor, e este é Teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra somente vêm de Ti, pois Tu governas sobre tudo. Poder e força estão nas Tuas mãos, e cabe a Ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o Teu nome glorioso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por esse dia. Exaltado seja o Seu nome nessa terra, que a Tua glória enche essa terra, que através disso pessoas possam ver a Tua glória, que o Senhor é Rei de eternidade a eternidade, o Senhor reina nos céus, cuidando de nós, que através do Teu poder, da Tua glória, possamos estar Te rendendo graças, que o Senhor é nosso único Deus, nosso Salvador por meio de Jesus Cristo, que glória, majestade, autoridade e poder lhe pertence desde antes da fundação do mundo, e agora e para sempre. Que o Senhor possa estar cuidando desse culto, da ministração dessa noite, abençoe o pregador, abençoe a palavra, que o Senhor dê graça, sabedoria, que essa palavra, essa noite, possa nos exortar, nos confrontar, nos confortar, que possamos sair daqui renovados, diferentes de como entramos, que possamos estar praticando a Tua palavra. Em nome de Jesus, glória e agradeço. Amém. Amém. Amém, graças a paz, irmãos, tudo bem com vocês? Amém. Você está aí hoje, né, gente? Torcer aí para você estar todo sábado com a gente, né, em nome de Jesus. Agradeço pela vida de cada um de vocês que tiraram um tempo como esse, né, aqui no dia de hoje, que está chovendo bastante. Mas nós temos esse local que o Senhor preparou para nós e nós queremos desfrutar. Nós temos falado na última mensagem que o mais importante não é o lugar, o mais importante é onde está o povo do Senhor. E onde está o povo do Senhor, o Senhor está no meio habitando. Amém? Eu quero convidar você a abrir aí em 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos hoje a partir do versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 9. Ficamos ainda em um trechinho
da perícope anterior, mas eu creio que dá para nós encaixarmos no que nós vamos falar hoje aqui. O tempo na semana passada não nos permitiu, porque tivemos a apresentação de novos membros e também tivemos a ceia do Senhor, então entendemos que o tempo não era propício e há uma riqueza a ser aprendida e nós queremos aproveitar esse tempo no dia de hoje. Amém? Todos acharam? 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 9 em diante, até o versículo 17. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Versículo 11. Amados, insisto que como estrangeiro e peregrino no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como se enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Versículo 17. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Vamos orar? Quero pedir essa oração para o nosso irmão Alex, que está ali no fundo. Alex, poderia nos conduzir em oração nessa noite? Amém? Amém. Senhor Deus, Senhor, venha abençoar todos essa noite, Senhor Deus, cada um. Senhor Deus, venha. Amém. O Senhor possa trabalhar, Senhor, em cada coração, Senhor Deus. Ministre essa palavra. Que o Senhor venha falar a cada um a sua necessidade, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, paz. O Senhor venha fazer diferença em cada coração, em cada pessoa, Senhor Deus. Trabalha, Senhor Deus, conforme a tua vontade. Que a gente possa exaltar o seu nome para agora e sempre. Amém. Amém. Obrigado, Alex. Nós vamos só recapitular rapidamente a passagem anterior, só para nós conectarmos o texto, porque eu entendo que o versículo 9 e 10 ele ainda faz parte, mas ele vai nos ajudar a entender a passagem de hoje, que é a partir do versículo 11 ao 17. Bom, quando nós começamos o capítulo 2, do versículo 1, ele usa uma expressão ali de uma conjunçãozinha do portanto. Já que nós somos esse povo de Deus, já que somos eleitos de Deus, já que nós fazemos parte dessa família como filhos obedientes, nós devemos então desfazer dessa roupagem suja que ele fala ali, livrem-se de toda a maldade, livre-se aí de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. E a ideia de desponjar, né? O cristão é aquela pessoa que recebeu novas vestes de Deus, né? Novas roupagens de santidade. Nós devemos então desfazer dessa roupagem suja que é o pecado. E justamente os pecados que ele cita aqui são pecados que eles interferem na nossa relação como comunidade, como irmãos em Cristo. E aí ele falou a respeito dessa maldade, toda espécie de maldade, algo que vem para prejudicar a vida do nosso irmão. Falou sobre o engano como uma intenção de enganar a pessoa. Não é um erro que você cometeu no trajeto, não foi um acidente, mas você planejar enganar aquela pessoa, tentar vender um produto para ela, sabendo que aquela não é a realidade. A hipocrisia, se fazer de uma pessoa querendo colocar uma máscara, uma fantasia, mas de fato você não é aquela pessoa. Falamos sobre a inveja, querer ser o outro e querer ter aquilo que o outro tem. Isso é uma ofensa diante de Deus, porque quando nós entendemos que tudo que nós precisamos ter, nós já temos em Cristo, se nós estamos desejando o que o outro tem, se nós estamos querendo ser o que o outro é, nós não entendemos o cristianismo. Porque o cristianismo é o seguinte: Jesus entra na minha vida, e com quem ele quer nos fazer parecer? Com quem?
com o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós desejamos ser menos que isso, nós não entendemos o cristianismo. E quando nós entendemos que tudo que nós precisamos, nós recebemos em Jesus, e mesmo assim nós estamos desejando querer, né? Desejando querer que é redundante, né? Nós queremos aquilo que o outro tem, nós estamos ofendendo a Deus. Como se falasse que Jesus Cristo não é suficiente para a nossa vida. Para você ver como que a inveja ofende ao Senhor. E aí toda a espécie de maledicência, que é falar, quem lembra? Falar mal, com o sentido de denegrir a pessoa. Você falar mal da pessoa com o intuito de difamação mesmo, de derrubar aquela pessoa. Ele fala, vocês precisam se livrar de tudo isso, e não somente se livrar, mas desejar aí como uma criança deseja o leite espiritual puro, que é a palavra de Deus. E justamente o que nós estamos fazendo aqui é buscar a palavra de Deus para um crescimento espiritual. E a minha oração para vocês aqui nessa noite é que vocês cresçam espiritualmente debaixo da palavra do Senhor. Que você saia dessa porta hoje não como você entrou, mas mais desejoso pela palavra do Senhor. Para que você chegue no outro domingo com mais desejo de crescer. E que você passe as semanas com mais desejo de crescer. Desse alimento espiritual que é a palavra de Deus. E aí ele falou também sobre o fundamento da igreja. O fundamento da igreja quem é? A instituição? Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Por isso a igreja permanece de pé. Não importa o que aconteça, se Jesus Cristo é o fundamento da igreja, ela pode tremer, mas ela permanecerá de pé. E diz que nós somos essas pedras vivas, sentido de edifício. Nós estamos sendo alicerçados em cima dessa pedra. E quem confia nessa pedra não será abalado ou não será envergonhado. E aí então ele vai falar que há pessoas que rejeitam essa pedra. Para uns é pedra preciosa, para aqueles que creem, mas para aqueles que não creem, diz que pedra de tropeço, pedra que esmaga, pedra que faz cair. E é justamente nessa conexão do versículo 9 que ele termina com essa frase: para vocês é preciosa, mas há um grupo que não responde à mensagem do Evangelho, para eles é uma pedra de tropeço. Então, entendendo que nós somos aqueles que creem que essa pedra é preciosa, ele começa o versículo 9 dizendo: vocês então, porém, são geração que, irmãos? Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que? Exclusivo de Deus, ou algumas versões, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos essa raça eleita. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, e Ele não fez isso por mérito, nós já passamos. Deus não olhou lá e falou assim: compensa, dá aí para... Se eu tenho que ter ele no meu time, por exemplo, né, ele vai somar aí dentro da igreja. Não, a eleição é pura graça e misericórdia de Deus. Aí esse sacerdócio real, um reinado de sacerdotes, ele é o rei dos reis. E nós, por estarmos em Cristo, nós reinaremos com ele. E nós somos esses sacerdotes. Quem lembra da figura do sacerdote no Antigo Testamento? Aquele que entrava lá para oferecer culto a Deus, oferecer sacrifício a Deus em favor do povo. Mas agora o véu foi rasgado. Jesus Cristo, o verdadeiro sacrifício, entrou no Santo dos Santos. O véu foi rasgado e nós podemos ter livre acesso ao Pai. Amém? Amém. Você tem essa liberdade em Cristo Jesus de já chegar a Deus. Ele falou: vocês são esse reino de sacerdote, nação santa. Deus nos separou para ir. É aquilo que quando ele escolhe Abraão, ele separa e faria dele uma grande nação. Em Cristo Jesus, Deus está fazendo a sua nação. Ele separa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa palavra é tão gostosa. Já pensou, alguém fala para você: você é povo de propriedade exclusiva. Olha só, é exclusivo de Deus, de mais ninguém. Ele te comprou para Ele e Ele quer ter você para Ele. Eu entendo que o sangue de Jesus é tão poderoso que aquilo que Ele comprou, Ele vai ter. Amém? Ele não consegue. Essa graça é muito irresistível. Ele paga o preço dele foi tão alto, mas aqueles que Ele comprou, Ele libertou. Ele terá no seu reino. Você é povo de propriedade exclusiva dEle. Né? Vocês, os jovens que estão aqui, crianças, por exemplo, é o seu pai e sua mãe que cuida de você. E de repente fala: não, eu sou da minha mãe, não sou do meu pai. Não, acima de todas as coisas você é do Senhor. Olha só que coisa mais maravilhosa que é isso, você entender que você é dele. E nós como pais temos a responsabilidade de falar: Senhor, eu estou cuidando de um filho que não é meu.
É do Senhor, aonde eu vou colocar? E os filhos, mesma coisa, aonde entra essa carência? Se você tem a Ele em cima de todas as coisas. Você é exclusivamente dele. Não foi você que se deu para Ele. Ele resolveu te resgatar do pecado e da morte. Ele resolveu pagar um preço que você não merecia. Mas Ele quis fazer isso. E agora você se torna exclusivo de Deus. E aí dessa maneira ele fala que nós devemos viver de que maneira? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou da onde? Das trevas, para onde? A sua maravilhosa luz. Ele poderia simplesmente falar, vocês estavam nas trevas e eu chamei vocês para luz. Mas o autor, ele chama essa luz de maravilhosa luz, porque não é uma luz qualquer. Você estava cego no seu pecado, você estava no reino de trevas, ele transporta você. Mas ele quer que você anuncie isso. A sua vida é um anúncio daquilo que Deus fez em você. O anunciar não é assim, eu estava lá nas trevas e agora eu estou na luz. Não é isso. É a sua vida que está anunciando, o seu estilo de vida está anunciando qual era o seu estado antes e a maneira que você vive hoje em Cristo Jesus. Nós somos o povo exclusivo, separado, sacerdócio, nação santa, mas com um propósito de anunciar. Você é um anúncio de Deus. E isso é muito maravilhoso e ao mesmo tempo coloca um temor no nosso coração. Maravilhoso por quê? Porque pessoas, vasos de barro como nós, que ninguém bota uma ficha e Deus usa. Isso é maravilhoso demais. Eu sei o quanto eu sou limitado, mas Deus, o poder dele operando em nós, ele nos usa dessa maneira. E olha só que isso é maravilhoso. Esse povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele pode usar a nossa vida, querido, quando você menos imaginar. Ele pode pegar você hoje aqui e falar assim, eu quero que você entenda o que eu tenho preparado para você. Eu quero que você entenda que quem opera em você sou eu. Quando você entrega a sua vida e fala, Senhor, aonde o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer fazer de mim? E Ele pode trabalhar na sua vida como um anúncio. Você anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. A Bíblia ela não deixa brecha, então Pedro ele vai falar o que é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele vai focalizar aqui como a salvação em Cristo deve influenciar o nosso comportamento e a nossa atitude de cristão nos nossos relacionamentos sociais. Então a nossa relação social ela é um anúncio do que aquilo que Deus fez no nosso coração, amém? Então, olha só, o que ele vai fazer? Pedro ele vai falar assim, olha, vocês são esse povo sim, mas vocês não são passivos. Vocês foram chamados para anunciar. E aí ele vai falar de que maneira nós devemos anunciar, e aí ele vai para o versículo 11, e ele vai dizer certas palavras. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra o que, irmãos? A alma. Então ele começa com uma palavra aqui bem carinhosa, amados. E aqui pode ser amados, tanto amado por Pedro, porque é assim que nós nos relacionamos como cristãos, o amor de Cristo em nós, nós amamos o nosso próximo, ou pode aqui dizer amados de Deus, que Deus amou nós de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham o quê? Vida eterna. Talvez seja nesses dois aspectos, tanto amado de Pedro numa relação fraternal, de amor fraternal, mas também amados por Deus. Então olha só essa expressão, o povo que foi redimido dos seus pecados é um povo amado por Deus. Deus nos amou. E aí agora ele entra com a exortação, insisto que como estrangeiros e peregrinos. Alguns falam forasteiros. Estrangeiros, a minha fala estrangeiros, umas falam forasteiros e peregrinos no mundo. Lembra agora, de novo, Pedro está trazendo a ideia que nós não somos deste mundo. Então ele começa lá no primeiro capítulo falando que nós somos esses forasteiros da dispersão, tentando trazer que eles estavam fora da Terra Santa. Agora aqui ele aplica de maneira mais específica para falar que nós não somos desta pátria, nós pertencemos aonde? Aos céus. Nós estamos aqui de passagem. Então não tente montar raízes aqui. Faça projeto. Mas diante de Deus, Pedro já estava falando para eles, vocês não são daqui.
Não se assustem com o clima daqui. Vocês não devem se adequar com o sistema de vida daqui. Aí, como cidadão dos céus, então o cristão deve atender a esse mandamento básico ainda do versículo 11. Abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, como cidadãos do céu, nós que devemos proclamar essas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele fala que nós devemos se abster dos desejos carnais. E quando nós vemos desejos carnais, irmãos, assim, não precisa responder, mas qual a primeira coisa que vem na sua mente? Se eu falasse para você um dia assim, abandone os desejos carnais, o que viria? Qual o pecado que vem na sua mente assim, de pronto assim? Desejos carnais? Geralmente são conotações sexuais que vêm na nossa mente. Quando nós falamos de desejos carnais, ô irmão, cuidado com os desejos carnais, as pessoas já levam para esse lado. Mas nós vamos entender aqui o que é desejo carnal. Desejo carnal aqui refere-se aos desejos da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa. Então não é um pecado específico. Desejo carnal é todo aquele desejo que está em nós ainda, que anseia pelo pecado. E ele fala assim, olha, como peregrinos, como vocês já não são desse mundo, vocês precisam se abster, abrir mão dessas coisas. Outra vez a ideia de abandono. Então ele fala primeiro do nosso relacionamento, que nós devemos se despir, se livrar ou despojar do pecado. Agora ele fala aqui que nós devemos abster desses desejos. E eu queria que você abrisse Gálatas capítulo 5 rapidamente, versículo 19 ao 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Vou pedir para o pastor Diogo estar lendo, os demais possam acompanhar. Aqui vai trazer uma listinha para você ter uma ideia desses pecados. É claro que aqui não está exaurindo todos os pecados, tá? Mas há uma grande lista aqui em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Pastor? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uau. Isso aqui é forte. Eu gosto de Gálatas, o pastor está ministrando Gálatas lá na nossa igreja em Suzuka. E Gálatas, justamente, a ênfase é bater naqueles homens que estavam introduzindo um outro evangelho dentro da igreja para falar que eles precisavam fazer obras para serem salvos. E aí Paulo vem resgatar de novo que a salvação é exclusivamente pela graça. E aí pode nos dar a entender, já que é pela graça, vamos viver da maneira que deve viver. Aí você vai para Gálatas capítulo 5, ele fala assim, olha, vocês devem se abster dessas coisas aqui. As obras aqui que ele chama obras da carne são manifestas. Aí ele coloca lá 2 pontinhos: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Aí você fala assim, estou tranquilo, não frequento casa de macumba, né? Não sou libertino, nem gosto de cigarro, né? Esse negócio de cigarro, bebida alcoólica, isso aí estou tranquilo, já entrei no céu, é só isso. Aí você vai lá, discórdia, ódio, ciúme, ira, egoísmo. Tem alguém egoísta aí? Olha aqui, ó, dissensões, facções, inveja. Aí você fica tranquilo, embriaguez, orgia, tal, coisas semelhantes. Eu advirto que, como já adverti, quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. E aí você fala, mas Senhor, mas nem um pouquinho egoísta? Nem uma irazinha assim quando, né? Nada, nem uma invejazinha. Aí ele fala, quem pratica essas coisas aqui não herdarão o reino. Isso aqui são obras da carne. Quando ele fala que não herdarão o reino, são pessoas que vivem de maneira livre dentro dessas coisas. É um estilo de vida, é algo descarado. Eles vivem com maior prazer e não importa. É um estilo de vida que eles vivem. E aí ele fala, olha, as pessoas que vivem assim, em outras palavras, ele poderia falar, não conhecem a Jesus Cristo. Por isso que não herdarão o reino do céu. Porque o reino é herdado pela graça de Deus. Mas as pessoas que não se encontraram com a graça são pessoas que vivem de maneira livre no pecado. Aí ele fala, olha, se vocês estão vivendo nessas obras da carne, eu quero falar para vocês que vocês não vão herdar o reino dos céus. Então você entende aqui que a mesma tônica, ele fala que nós fomos regenerados pela misericórdia, lá no primeiro capítulo, em Pedro, mas ele está dando uma lista de coisas que nós devemos deixar. Ele fala, desejos carnais.
Vocês precisam abandonar essas coisas já não fazem parte da sua vida. Ele fala aqui, se você voltar lá no versículo, se você saiu, ele fala que guerreia contra a nossa alma. Então há uma batalha singular para cada pessoa. E você deve identificar quais são os desejos carnais que guerreiam contra a sua alma, sempre. São coisas que você já conhece na Bíblia, expostas na palavra de Deus, que você sabe que é pecado, mas você ainda fica ali, né? Faço, não faço, vou, não vou, não quero fazer, acabo fazendo. Ele está guerreando contra a sua alma todo o tempo. Nós temos de maneira singular as nossas obras que guerreiam contra a nossa alma. E você precisa identificar cada uma delas. Os pecados que não te assombram não guerreiam contra você. Agora, existem pecados na nossa vida que nos incomodam. Por mais que você tenta se livrar dele, ele vem na sua mente. Às vezes você acaba falando alguma coisa, mas ele está guerreando contra a sua alma. Ele fala, vocês precisam abandonar, vocês precisam se abster dessas coisas, porque elas trazem guerra contra a nossa alma. E quais são os desejos carnais que guerreiam contra a sua alma? Eu não posso falar quais são os desejos carnais que guerreiam contra a sua, mas eu posso saber quais são os meus. E você tem que perguntar para você mesmo, com sinceridade no coração, quais são os pecados que guerreiam contra você dia após dia. É nesses pecados que você tem que tomar muito cuidado. Você precisa se abster desses pecados, se distanciar desses pecados. E nós estávamos falando ontem no nosso grupo, que às vezes não é tão simples. Não é somente nunca mais vou pecar e vai. Deus conhece as nossas fraquezas. Por isso que por vezes nós oramos, Senhor, não me deixes cair em tentação. Porque a tentação me livra do mal. Senhor Deus, me ajuda nesse pecado. Senhor Deus, eu não quero mais, arranque isso de mim. Aquela roupa suja, aquela sensação que te incomoda, guerreando contra a sua alma. E você pode ir ao Senhor em oração, mas você não deve aceitar essa classe de pecado na sua vida. Se esses pecados são normais na sua vida, como se nada tivesse acontecendo, é perigoso o que diz Gálatas aqui, você não herdará o reino, porque você tem prazer nessas coisas. De alguma maneira o pecado ele vai incomodar o cristão num certo ponto. Você pode viver escondido no pecado, mas quando Deus trazer a luz, aquilo vai trazer incômodo ao seu coração, vai levar você a um arrependimento. É o que fez com Davi, né? Davi teve todo o prazer naquele pecado, mas quando Deus levanta Natã para expor o pecado dele, o que ele faz? Pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. E aí veio toda a consequência do pecado, mas o Senhor havia restaurado a vida dele. E aí então nós devemos então desfazer desse pecado. Volte lá então para o versículo 12, se você saiu. E uma razão prática pelo qual os cristãos devem se abster desses desejos carnais, ele vai falar a partir do versículo 12. De maneira prática, por que nós devemos então desfazer desses desejos carnais? E aí ele vai falar qual é o propósito no versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Então aqui vai falar a respeito do bom testemunho, da boa conduta. A igreja nesse tempo aqui, queridos, ela sofria duras acusações. Então o propósito de nós não vivermos no pecado, nesses desejos carnais, ele vai falar em outras palavras aqui, é o testemunho cristão diante daqueles que não conhecem a palavra de Deus. E olha só, é interessante a gente pensar que ele está falando aqui entre os pagãos. Alguma versão fala entre os gentios? Entre os gentios, versículo 12, entre os gentios. Todos entendem essa palavra, pagãos e gentios? Quer dizer, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não professam a sua fé em Cristo. Ele fala assim, vocês devem viver de maneira exemplar lá nas trevas, não aqui. Aqui nós temos muitas coisas em comum e até gostoso, né? Talvez você não vai ter aquela pessoa que vai apertar no seu pé, talvez aqui você vai ouvir palavras assim de alento, você vai ter pessoas que recebem você muito bem, mas ele fala aqui, olha, vocês precisam fazer isso lá fora. E aí há o porquê aqui, porque ele fala que mesmo que eles acusem de praticar o mal. Então nós vamos entender que esses cristãos aqui no tempo de Pedro estavam havia uma acusação sobre a vida deles, que eles estavam praticando o mal. Então eles falavam, olha, como eu vou fazer isso? Ele fala, observando as obras de vocês, que vocês praticam. E aí olha só algumas coisas que aconteciam daqueles cristãos que eles estavam sendo acusados. Primeiramente, naquele tempo os cristãos eram acusados de serem desleais e infiéis ao imperador
por prestarem culto somente ao único Deus, que é o nosso Deus verdadeiro. O imperador naquele tempo era tido como um Deus. E essa época aqui era Nero. Agora você imagina, eles eram tidos como Deus. E aí os cristãos surgem naquele tempo com o coração sendo ensinado a adorar ao único Deus, que é o nosso Deus que nós estamos adorando nessa noite, amém? E aí chega agora eles, fala assim, olha, tem um povo aí que se chama cristão que não se dobra a Nero. E aí eles eram chamados aqui de desleais e infiéis ao imperador. Outra acusação que vinha sobre eles é que eles eram canibais. Canibais por quê? Porque eles se encontravam às escondidas muitas vezes para prestar culto nas casas. E aí eles celebravam a ceia do Senhor, e a célebre frase da ceia era: este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então eles ouviam esses boatos, falavam assim, esse povo se reúne a portas fechadas para cometer esse canibalismo. Então eles eram acusados de serem canibais. Outra acusação era a imoralidade, até incesto eles cometiam. Porque às vezes também, como eles se reuniam na ceia, eles se trancavam às vezes a portas fechadas. E aí, como eles já se chamavam todo de família, irmãos, e aí o que acontece? Havia uma festa chamada Ágape, que é a festa do amor. E aí já começou a correr um burburinho. Esse povo é imoral. Esse povo ele comete incesto. Esse povo comete qualquer sorte de moralidade pervertida dentro de uma comunidade entre famílias. Então olha só o que eles estão fazendo. Essas acusações ela tira como malfeitores. E aí o que acontece? O melhor argumento para você contrapor aquela pessoa que fala mal de você, Pedro vai falar no versículo 12. Ele fala, viva entre os pagãos de maneira exemplar. E aí ele vai falar o exemplo, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, havia uma acusação. Ele fala, observem as obras que vocês praticam. As pessoas falam mal de você. Alguém já levantou uma calúnia contra você? Quem já levantou uma calúnia contra você? Injustamente assim. Do nada, falou assim, olha, mentira mesmo assim sobre a sua pessoa. Sendo que você olhava para aquilo e falava assim, não, isso é injusto demais. E aí o que acontece? Não adianta, segundo Pedro, você ir lá e querer debater com essa pessoa que você não é daquele jeito. O argumento de Pedro aqui é que para que quando eles olhem para você, essas acusações que eles estão fazendo, caia por terra de que maneira? Quando eles observarem a maneira que vocês vivem. A maneira que vocês vivem é a maneira que vai evidenciar, vai refutar essas calúnias que estão sendo levantadas contra a nossa vida. Não tem coisa mais eficaz, apesar de ser muito difícil. Talvez você vai viver em ambientes, ou você já viveu ou está vivendo em ambientes, que as pessoas se levantam para derrubar você, querendo acusar você com qualquer sorte de mentira. E aí começa a espalhar o boato e as pessoas vão querer observar a maneira que você vive. Então elas olharem para a minha vida e para a sua vida, que nós estamos andando em boas obras, isso aí vai, de alguma maneira, ele vai falar que vai silenciar essas pessoas. Mas olhando para os nossos dias, as nossas igrejas, elas têm vivido de maneira exemplar no meio daqueles que não conhecem a Cristo Jesus? Se você olhar de maneira bem panorâmica, não dá para generalizar, tá, irmãos? Até porque somos muitos. Não dá para chegar a falar assim que o irmão da comunidade está dando mau exemplo e todos nós somos mau exemplo, não é isso. Mas nós aí vamos tratar como indivíduos. Se a igreja é tão acusada hoje, pastores são acusados de ladrão, e, tem algum seu motivo. Irmãos cristãos supostamente são acusados de maus testemunhos. Será que a igreja não tem dado corda para esse tipo de acusação? Será que as pessoas não estão nos acusando de fato porque tem encontrado no nosso meio pessoas que têm dado motivos para esse tipo de notícia que a igreja não tem vivido, que a igreja tem dado mau testemunho? Como será que tem sido os nossos valores éticos? Como tem sido a maneira que nós temos lidado com o casamento? Como tem sido a maneira que nós temos nos relacionado com o nosso próximo? Como tem sido a criação dos nossos filhos? E como nós temos lidado com o dinheiro? E a maneira com que nós gastamos o dinheiro? Será que não há muita diferença entre aqueles que não conhecem a Cristo e nós? Porque ao olhar para nós, será que a igreja, hoje mesmo, será que a igreja não está querendo mais imitar
o mundo lá fora do que nós influenciarmos o mundo lá fora. Hoje, se nós não tomarmos cuidado como igreja, nesse afã de levar a palavra de Deus e querer com que as pessoas venham até aqui, nós podemos aí abrir as portas e querer oferecer o que o mundo oferece. E não haver nenhuma distinção. Tentar assim parecer o máximo com o mundo para que quando eles venham não estranhem muito o ambiente que eles vão encontrar aqui. E isso é uma linha muito tênue, isso pode acontecer. E a maneira que nós lidamos com a nossa vida. Os relacionamentos, será que os namoros cristãos estão muito diferentes dos namoros daqueles que não são crentes? Será que os casamentos cristãos estão muito diferentes dos casamentos daqueles que não conhecem a Cristo? Será que aqueles que têm negócios e lidar com finanças, será que é muito diferente daqueles que são cristãos e também trabalham nessa área da finança? Será que tem havido diferença no nosso meio? Mas ele fala aqui, olha, nós como cristãos, nós devemos diante deles praticar essas boas obras, para que eles observem. Então é algo assim visível. A nossa vida cristã é algo visível. A nossa vida cristã vai além de versículos bíblicos na internet. A nossa vida cristã vai além de um adesivo no carro, de uma camiseta estampada. A nossa vida cristã, ela move com todo o nosso ser. As pessoas estão nos observando. Você pode falar que você é crente, que você prega, que você é pastor, mas o mundo está falando assim para mim e para você, estou de olho em você, hein? Estou te observando. Você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser do candomblé, o que for, tá tranquilo. Mas fala que é cristão para você ver. Eles estão lendo você. Alguém já disse que de 1000 homens, de 100 homens, 99 lerão vocês, somente um lerão a Bíblia. Porque aquilo que nós praticamos, ele fala muito alto naquilo que nós cremos. E aí ele fala assim, olha, estão fazendo as acusações contra você? Ok, mas vocês devem, pelas suas obras, praticarem para que eles observem aquilo que vocês estão fazendo, para que vocês não dêem crédito para essa mentira. E a nossa vida cristã, ela deve ir muito além disso. Por isso que ele fala que nós devemos viver aqui entre os pagãos de maneira exemplar. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 5, ele usa a seguinte palavra: vocês são o sal da onde? E a luz da onde? Então perceba que, olha só, Jesus falou que nós somos o sal da onde? E a luz da onde? Então Jesus não falou que nós somos o sal da igreja, certo? E nem a luz da comunidade. Então, o que ele quer dar a entender, o próprio Senhor Jesus, é interessante a gente fazer esse gancho, porque quem está falando aqui é Pedro. E Pedro aprendeu aos pés de Cristo essa verdade. E aí, quer um ser mais acusado de que Cristo, mesmo sendo bom, pleno, sem pecado, ele era acusado de beberrão, de comelão, de comer com prostitutas e pecadores e publicanos. Isso por um bom testemunho. Mas chegou uma área ali no Sermão do Monte que os homens ficaram encantados, porque falaram assim, olha, ele é diferente. Ele prega como aquele que tem autoridade, a maneira de vida de Cristo. E mesmo ele sendo Deus perfeito, ele era acusado. Imagina eu e você, irmãos. Nós falhamos, certo? Por mais que nós somos cristãos, nós falhamos. Mas mesmo assim nós devemos ser humildes quando nós falhamos no meio dos descrentes, em pedir perdão, em se humilhar, em reconhecer o nosso pecado. E aí então nós devemos fazer isso no meio dos não crentes. Essa igreja aqui tem que ser uma igreja para fora. Aqui vocês vieram abastecer, aqui vocês vieram tomar o leite espiritual. Vocês vão gastar as energias espirituais ali fora. Quando nós formos para a nossa casa, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, irmãos, não pode ser como o mundo se relaciona. É impossível. A nossa maneira de cuidar dos nossos filhos não pode ser da mesma maneira que aquele que nunca ouviu falar de Jesus cuida. Há princípios, há uma diferença grande. Por isso que ele fala luz e trevas. E há uma grande diferença entre luz e trevas. São opostos diferentes aqui. Por isso que ele fala, olha, vocês precisam manter essa conduta de que maneira? Lá fora, no meio dos descrentes. E a pergunta que você tem que fazer para você e eu para mim, como que as pessoas que não conhecem a Cristo ao seu redor conhecem você? Por que tipo de pessoa? Não somente como um cristão, de repente falar é crente, mas assim, na maneira que nós conduzimos a nossa vida. Nós temos dado esse bom testemunho, porque o que Pedro está chamando a igreja aqui, como ele fala, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas,
para a sua maravilhosa luz. Nós devemos dar esse bom testemunho. E aí Pedro então aqui, ele vai falar, olha aí no capítulo 1, volte que eu quero mostrar para você e relembrar, do versículo 14 ao versículo 16. Vou pedir essa leitura para o Cássio. 1 Pedro capítulo 1, do verso 14 ao 16. Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ok, então vamos ler essa passagem que nós devemos viver as boas obras e dar bom testemunho no meio dos descrentes, à luz da própria carta. Então você vai ver nesse capítulo 1, do versículo 14, que o nosso irmão Cássio leu 16, ele chama nós de filhos, mais uma vez aqui. Como filhos o quê? Desobedientes? Obedientes. Não se deixe moldar, pelos desejos de outrora, quando nós vivíamos na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês santos também em todo o vosso proceder, pois está escrito: seja santo como ele é santo. Então aqui nós somos chamados para viver uma vida santa, amém? E Deus diz que essa vida santa é para viver como ele é santo, e Deus é santo, amém? E ele sempre será santo, ele não muda. Deus, ele não depende de circunstância, e Deus não depende de ser ofendido por uma pessoa para ele mudar o seu caráter santo. Aí isso é importante nós entendermos no contexto, porque essa igreja ela começou a ser perseguida, e essa igreja ela começou a ser caluniada. O que Pedro quer dar a entender que, independente das calúnias, independente das circunstâncias contra nós, isso não deve mudar o nosso caráter cristão. Por isso que ele fala: vocês devem ser santos como ele é santo em todo o vosso proceder. Em todo o vosso proceder, em outras palavras, é em tudo que nós fazemos. Você está na sua casa? Santidade. Você foi para o trabalho? Santidade. Estou andando na rua? Santidade. Ou seja, em outras palavras, em tudo que fizerem, na palavra mais ampla, tudo isso deve ser feito para a glória do Pai. Por isso que ele fala: vocês devem ser santos como ele é santo. Agora, já pensou se nós falarmos assim para Deus: Senhor, eu só vou agir de boa maneira e boas obras se me tratarem bem? Se eles pararem de falar mentira, porque Senhor, se eles continuarem falando mentira ao meu respeito, aí eu não vou aguentar. Eu vou ter que ir lá falar umas verdades para aquele povo lá. Ah, não, eu sou crente, mas não sou bobo. E aí a gente se revela. Mas ele fala: olha, já pensou se Deus se revelasse com as ofensas que nós fazemos para ele? Nosso pecado é ofensa a Deus, tá? Não importa qual pecado que você faz, é uma ofensa a Deus. Já pensou toda vez que nós ofendêssemos a Deus e Deus falasse: agora não vou ser santo não, agora não vou não muda o caráter de Deus. O nosso pecado não muda aquilo que ele é. Em outras palavras, aquilo que as pessoas são lá fora não deve mudar aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Isso não é argumento. As pessoas estão me perseguindo, então eu vou tratar as pessoas diferente. As pessoas não me amam, então também não vou amar. Isso não é argumento para tratar o nosso caráter. Já pensou se toda vez que você negasse a Cristo, a Deus, e ele falasse para você, falasse: não, eu vou agir diferente com você, porque você me nega. Quantas vezes você já duvidou de Deus no seu coração? Deus, bom, Senhor, cadê o Senhor agora, hein? Quantas vezes você não acreditou na sua palavra? Quantas vezes nós não rejeitamos a Cristo? E isso não mudou, muito pelo contrário. Já pensou se Judas traísse Cristo e Cristo mudasse? Já pensou se, olha só, Jesus sabia que Pedro trairia ele 3 vezes, e isso não mudou Jesus. Então o que acontece lá fora não deve mudar a cada um de nós. É aquilo que nós somos, é aquilo que Cristo fez em nós, é que muda a nossa maneira de viver. E aí, se pegar a pessoa de Cristo, então, caminhando nessa terra, ele foi o mais rejeitado entre os homens. Os seus discípulos, os próprios homens que caminharam com ele, abandonou ele naquele momento de cruz. Todos foram embora. Mas ele permaneceu fiel e santo, porque ele não pode mudar, ele não pode negar a si mesmo. Então nós somos chamados para ser santo como ele é santo. Nós somos chamados a dar um testemunho aonde quer que nós estejamos. Nós somos chamados a viver de maneira exemplar, independente da circunstância ao nosso redor. E ele fala: olha, quer silenciar aquele que se levanta contra você? Boas obras, a sua conduta de vida. E mesmo assim nós vamos ver na própria mensagem que isso não é garantia que as pessoas vão parar de te perseguir.
Mas olha só, eles não vão achar argumentos contra a nossa vida. E aí ele fala aqui ainda no versículo 12, ele vai falar qual é o motivo para que glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Então essas boas obras realizadas nesse ambiente hostil aqui de Pedro, onde as pessoas buscavam falar maledicência aqui, ele tinha um sentido evangelístico, que era glorificar o Pai no dia da visitação. E olha só, como que era glorificar o Pai no dia da visitação? Alguns comentaristas creem que muitos desses homens, ao verem o nosso testemunho, poderiam chegar ao conhecimento de Deus. É claro que o nosso testemunho não salva, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Através do seu testemunho, levar essas pessoas até Deus, essas pessoas se converterem e aí glorificarem ao Pai no dia da visitação. O dia da visitação, ou dia da intervenção aqui, é o dia que Cristo virá julgar, onde estabelecerá todas as coisas. Nesse dia glorificarão. Uns creem nessa linha, outros creem que não. Outros creem que por mais que os homens negam, naquele último dia eles se dobrarão diante de Deus e glorificarão o seu nome. Há uma divergência, mas o texto não deixa claro. Mas o que fica claro para nós é que quando nós buscamos viver de maneira exemplar no meio dos gentios, o propósito de tudo isso aqui é a glória de Deus. A glória de Deus. Agora eu não sei se é o descrente que vai glorificar ou o crente, mas isso não assim, para nós não fica claro no texto. Pode ser tanto um como o outro. Mas o que fica aqui explícito no texto é que quando nós buscamos viver de maneira exemplar no mundo, isso glorifica a Deus. E esse aqui é o propósito da nossa existência, é viver para a glória de Deus. Olha só, tudo que vocês fizerem, quer comais ou bebais, fazei o quê? Tudo para a glória de Deus. Então o nosso testemunho não é só para que as pessoas olhem para nós e calem a boca deles, falem assim, não, eles vão ter que me engolir, você vai ver, hoje eu não vou falar, eu não vou me irar, não vou, porque eles vão ver que eu sou crente de verdade. Esse não é o sentido. O sentido de nós suportarmos, o sentido de nós sermos luz, o sentido de nós anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas é a glória de Deus. E quando é a glória de Deus, queridos, isso nos quebra, porque já não sou eu mais. Importa que ele cresça e eu diminua cada vez mais. Então a intenção de nós vivermos uma vida de boas obras era para glorificar a Deus. Versículo 13 e 14, então como nós vamos aplicar isso? E aí vivendo de maneira exemplar, praticando boas obras, ou aí anunciando, as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Então como nós fazemos isso de maneira prática? Como nós aplicamos isso? Versículo 13 diz assim: por causa do Senhor, sujeite-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema. E aí versículo 14, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, embora aqui nós sejamos cidadãos dos céus, nós ainda, segundo essa palavra, nós se sujeitamos às autoridades terrenas. Não existe a ideia que nós somos cristãos e vivemos com a cabeça lá no céu e quem manda em mim é Deus e aqui ninguém manda, homem nenhum. Mas segundo esse texto, é claro, vai ficar claro aqui até que ponto isso é observado, tá? Mas o que fica claro aqui é que nós devemos, de maneira prática, como nós devemos viver esse bom testemunho, se sujeitando às autoridades constituídas entre os homens. Então olha aqui, por que nós devemos, a pergunta é, se sujeitar a essas autoridades? O próprio texto responde no versículo 13, na parte A. Por que nós devemos se submeter por essas autoridades? O que diz aí? Versículo 13, na parte A. Por causa de quem? Por causa do Senhor. Então nós vivemos o bom testemunho para que os homens glorifiquem a Deus. Agora o segundo propósito, como nós fazemos isso, aplicamos de maneira prática? Aí ele vai falar, sujeite-se à autoridade. Mais uma vez, por causa de quem? Do Senhor. Você percebe que tudo que nós fazemos não tem a ver conosco? Tem a ver com quem? Com Deus. Alguém já disse um dia que nós temos um nome a zelar, e esse nome não é nosso, é o nome do Senhor. Isso se perdeu, mas antigamente era assim, você tinha que honrar o nome do seu pai, Não sei qual que é o sobrenome do seu pai, mas quando você tinha um sobrenome, a família tal é honrada, o filho tinha que honrar. Nós temos um nome a zelar e esse nome não é nosso, é o nome do Senhor. E ele fala que por causa do Senhor nós devemos se sujeitar. Então você vai ver aqui que há uma estrutura
hierárquica aqui de autoridade no universo. Então, por causa do Senhor, que está acima de todas as coisas, nós devemos se sujeitar à autoridade. Quem está acima? O Senhor. E agora, por causa desse Senhor que está acima de todas as coisas, ele fala que nós devemos se sujeitar a essa autoridade que está aqui embaixo. E aí, por causa disso que nós devemos fazer. E ele delega, o Senhor delegou essa autoridade máxima ao seu Filho. Jesus ressuscita, aparece aos seus discípulos e ele fala: é-me dada toda a autoridade, aonde? Nos céus e na terra. Então, ide fazer discípulo. Então, essa autoridade foi delegada ao Filho. Então, por causa do Senhor, da autoridade máxima, ele pede que nós venhamos se sujeitar a essas autoridades terrenas. Mas o versículo 14, ele vai falar qual é o papel dessas autoridades terrenas. Ele vai falar no versículo 14 aí, na parte B: para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. A ideia aqui de punir ou punição tem a conotação de vingar-se, fazer o malfeitor pagar pelo mal cometido, tá bom? Então a ideia aqui de punir ou punição tem a conotação de vingança, tá bom? Vingar-se, fazer o malfeitor pagar pelo mal cometido. Em outras palavras, praticar a justiça na terra. Essas autoridades foram chamadas por Deus para punir aqueles que praticam o mal e os que praticam o bem. Ele fala aqui que devem honrar. No entanto, Pedro aqui ele espera que os governantes façam isso e não nós. E se hoje, diante de uma autoridade, por exemplo, vamos pensar aqui no Japão, que tem pena de morte, né? Dependendo do crime, ele tem a pena, né? A pena capital, a pena de morte. Nós temos o direito de aplicar essa mesma pena por si só, sem ser autoridade, sim ou não? Se vê aquela pessoa cometendo o mesmo crime que é digno diante das autoridades, né, de pena de morte, nós temos essa autoridade, sim ou não? Então olha só que interessante, Deus delegou as autoridades para que fizessem isso. Isso é importante porque os cristãos começariam a sofrer perseguição. Em outras palavras aqui, eles deveriam submeter na autoridade nesse ponto, não querer tomar o lugar da autoridade, querer fazer justiça com as próprias mãos. Você pode estar no seu motivo, mas se você praticar as justiças com as próprias mãos, você vai se tornar um réu. Mas ele fala aqui que essas instituições, essas autoridades, elas foram levantadas para se vingar. Ou seja, Deus não vai deixar impune. Ele já estabeleceu, mesmo que esses homens não cumpram o seu papel, a autoridade maior, que é o Senhor. Dessa autoridade não passa. Ele é perfeito e ele vai aplicar a sua justiça. Mas essas autoridades foram delegadas por Deus, em outras palavras, para haver ordem na terra. Nós chamamos isso de graça comum. Isso aí não é só para os cristãos, é para os não cristãos também. Abra rapidamente Romanos, ele vai falar sobre isso, capítulo 13, coloca uma marca que nós vamos voltar, do verso 1 ao verso 7. Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. Eu vou pedir para a Marília ler para mim, por favor, Marília, se você pudesse ler um pouquinho mais alto. Romanos 13, do 1 ao 7? É 13, né? 13, do 1 ao 7, por favor. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Olha só, a Romanos ele trata isso de maneira bem específica. A potestade aí, a autoridade, está na versão da nossa irmã Nayara. Ele fala, todos devem sujeitar as autoridades. Por quê? Ele fala, porque todas as autoridades ela vêm de Deus.
e foram estabelecidas pelo próprio Deus. Se você for ver o versículo 2, ele fala que quem se revela contra essas autoridades está se apontando contra o próprio Deus. Quando você se revela com essas autoridades que foram colocadas pelo próprio Deus, é contra o próprio Deus que você está indo. Interessante, versículo 4: pois é serva de Deus para o seu bem. As autoridades estão a serviço do Senhor, mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então Deus levanta essas autoridades com esse propósito, de aqueles que fazem o mal vão receber punição, e aqueles que fazem o bem vão receber a honra, a justiça. E aí ele vai falar no versículo 5: portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Então você não tem que submeter a autoridade com esse pensamento assim: tem que tomar cuidado, porque se eu pisar na bola eu vou ser punido. Não é esse o sentido. A nossa submissão com a autoridade é uma questão de consciência, de entender que elas foram colocadas por Deus, e aquilo de se submeter por essas autoridades é algo louvável ao Senhor, é questão de consciência. Por que você não vai fazer? Você está com medo de não fazer? Porque você vai ser punido? Não, questão de consciência. Isso não agrada o Senhor, isso não louva o nome do Senhor. Isso é com qualquer pecado, né? Quando as pessoas nos convidam para fazer coisa errada, e você fala assim: não vou porque você pego. Não é esse sentido. É você ter a plena consciência de que aquilo não é certo aos olhos de Deus. Então ele fala: olha, vocês devem se submeter à autoridade. A autoridade foram estabelecidas por Deus. Eu estava conversando com o pastor Diogo, o próprio Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 19, verso 11, quando ele se apresenta diante de Pilatos, ele fala: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. O próprio Pilatos, que estava ali achando que ele tinha toda a autoridade de libertar Jesus ou não, ele fala: olha, se você só tem essa autoridade aqui, porque foi dado para você. Nem isso você teria se não fosse dada para você. Então toda a autoridade foi designada pelo próprio Deus. Agora, se as autoridades constituídas desobedecem esse propósito divino, eles vão prestar contas com o próprio Deus. Você acha que o presidente está ali, ele pode fazer o que ele quiser? Sim, ele é livre a um certo ponto, mas tudo que ele faz, ele prestará contas com o Senhor. Ele está ali para colocar ordem, para punir o mal e para louvar aqueles que praticam a obediência. E por isso agora nós temos que entender algo: a nossa submissão às autoridades é uma submissão cega, independente do que eles falarem, nós podemos acatar, sim ou não? Não, por quê? Vamos lá, quem? Se é autoridade, a Bíblia falou que a autoridade tem que se submeter. E se essa autoridade nos propõe algo ilícito, podemos descartar essa autoridade ou vamos até o final, porque a Bíblia fala que as autoridades foram constituídas por Deus? E aí? Fala. Por que nós podemos descartar? Mas se a Bíblia está falando aqui que nós devemos submeter a autoridade? Porque Deus é maior que as autoridades. Devemos submeter primeiro a Deus, segundo as autoridades. E mesmo que essas autoridades mandem ali, você tem que submeter a Deus. Exatamente. Isso aqui é um senso que nós temos que ter. Então as autoridades estão ali. Deus fala: olha, por causa de mim, vocês devem se submeter a ela, por causa do Senhor. Então olha só, Ele é santo, nós já passamos aqui, certo? Nele não há nada corrompido. Então o que passa disso já não demanda submissão da nossa parte. Por isso que lá em Atos, o próprio Pedro, quando ele sai ali com os discípulos, ele fala que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nesse sentido, a ideia ali é que ele foi chamado para pregar o Evangelho, e eles queriam silenciar Pedro e silenciar quem? Aqueles discípulos. Só que ele fala: olha, eu não posso ir contra a palavra de Deus. Então ele foi até açoitado ali junto com eles. Então a nossa submissão às autoridades é até onde não fere a palavra de Deus. Então nós estamos sujeitos a ela, mas desde que não fira a palavra de Deus. E isso é interessante porque nós passamos por um tempo agora, né, de quarentena. E aí nós percebemos que as autoridades ordenaram que não houvesse esse ajuntamento, que houvesse todo o cuidado necessário. E se nós como igreja falasse assim: mais vale obedecer a Deus do que os homens, nós estaríamos pecando.
porque era um senso comum, era um cuidado, não era uma perseguição específica centralizada na igreja, mas um cuidado de todo ser humano. E aí pode entrar aqui algo específico para nós, o cuidado do amor ao próximo. E isso porque as autoridades não nos proibiu de fazermos culto online, de um certo distanciamento, poder, né, com o devido cuidado. Então nós estávamos se submetendo à autoridade. Agora, já pensou se nós fôssemos uma igreja que nos reuníssemos escondidas, porque nós obedecemos a Deus, né, antes do que aos homens? Será que nós estaríamos cumprindo esse chamado de se submeter às autoridades? Nós estaríamos honrando a Deus ou desonrando a Deus? Desonrando a Deus. Isso gerou uma discussão muito grande diante do mundo, até que as pessoas começaram a entender de fato que não era algo centralizado na igreja. Se fosse algo aqui, olha, todos os cristãos a partir de hoje estão proibidos de se reunir em qualquer lugar do mundo para falar do Evangelho. Aí sim, irmãos, vale mais obedecer a Deus do que aos homens, nesse sentido. Mas não era o sentido. Então nós como igreja, nós devemos estar atento àquilo que a autoridade está falando e ter a sensibilidade. Se está contra a palavra de Deus, nós devemos descartar, mas nem por isso ele vai falar aqui de que maneira que nós devemos fazer isso daqui a pouco. E olha só o que ele vai falar aqui, qual é o propósito disso. No versículo 15, se você saiu, volte lá no texto, no capítulo 2, diz assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então a obediência à prática do bem é da vontade de Deus para o seu povo, amém? Então Deus, ele quer que nós venhamos obedecer e praticar o bem. E esse bom testemunho aqui, que ele fala que nós vamos silenciar a ignorância dos insensatos, nos descrentes, o bom testemunho, ele é muito melhor do que qualquer discurso. Às vezes você vai falar e vai falar: não, eu sou crente mesmo, não, eu não fiz, não, eu não vou fazer. Você está enganado, você está falando mentira. Irmãos, o seu testemunho vai ser mais eficaz do que você tentar argumentar com palavras, tentando convencer aquela pessoa do que ele está falando é uma mentira. Por isso que ele fala: olha, primeiramente, você deve obedecer às autoridades e dar um bom testemunho. Por quê? Porque é da vontade do Senhor, primeiro. E o segundo passo, ele fala: porque com essa atitude você vai silenciar a ignorância dos insensatos. E aí verso 16 ele fala: vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o quê? O mal. Vivam como servos de Deus. Então a liberdade em Cristo não nos dá uma liberdade para pecar. Nós somos livres em Cristo para dizer não para o pecado. Nós somos livres em Cristo da condenação do pecado. Mas essa liberdade em Cristo não nos dá a condição de viver uma vida livre para pecar. Então olha aqui que ele vai falar: olha, não use essa liberdade para pecar ou para dar um mau testemunho. E tampouco aqui não há uma liberdade para nós escaparmos da nossa responsabilidade. Todo cristão tem responsabilidade. Nós somos livres em Cristo, mas nós temos uma responsabilidade. E segundo aqui as Escrituras, a responsabilidade de submeter e dar um bom testemunho. E as nossas responsabilidades diante da autoridade não é somente não fazer dano à sociedade, mas fazer o que é bom. Nós temos uma responsabilidade diante das autoridades, não somente de não fazer aquilo que não devemos fazer, mas fazer aquilo que é bom. Será que a nossa comunidade Nasal não tem que começar a repensar como nós estamos somando nessa cidade como cidadãos, dando bom testemunho? Como nós podemos assim testemunhar o Evangelho de maneira prática nessa cidade, sendo bons cidadãos diante das autoridades, do governo japonês, cumprindo horários, cumprindo regras que são estabelecidas para todos. Se nós começarmos a furar essas regras, já pensou, você está indo embora, daqui a pouco um saquinho de pipoca voa pelo vidro do carro, e aí vai olhar lá, olha assim: é os cristãos lá do prédio tal de Nasal. Aí está atrasado para o trabalho, aí está todo mundo parado no sinal verde, você corta assim, passa o vermelho daquela parada e vai embora. É o crente lá do Betel e Nasal. E assim por diante. Aí passa das 10 horas da noite, o som lá, aí vai quem vai lá, o vizinho lá do lado, lá, é o abençoado, é o cristão. Nós temos que estar atento a um bom testemunho. Então nós somos aqueles que são chamados para viver de maneira livre. Temos que tomar cuidado. Nós temos uma liberdade, mas não usar essa liberdade para pecar.
mas fazer aquilo que é bom. E diante da sociedade, do governo, né, que nós estamos aqui no Japão, não somente deixar de fazer o dano, mas como nós podemos abençoar a cidade. Não ser passivos onde nós estamos vivendo. Nós não temos que só desfrutar dos recursos que a empresa nos dá, só desfrutar dos recursos que o próprio governo japonês nos dá, mas como abençoar essa cidade de maneira prática. E aí ele conclui no versículo 17. Olha só o que ele vai falar aqui, qual é o nosso relacionamento com tudo isso. Tratem a todos com devido respeito. Eu quero ouvir outra versão, devido respeito, devida honra, tem? Devida honra, guarde essa palavra é mais interessante para esse contexto aqui. Trate a todos com a devida honra, ame os irmãos, temam a Deus e faça o que com o rei? Honre o rei, correto? Olha só, essa versão do Kennedy é a mais assertiva aqui por causa do original. Quando ele fala tratem todos com devido respeito, a verdade desse devido respeito aqui é honra. Então assim, todas as pessoas, não depende de status sociais, se ela é rica, se ela é pobre, usando a expressão dos nossos dias, ele é negro, ele é pardo, ele é branco, né? É albino. Não, todos devem ser tratados com honra. Não importa se é autoridade de Nero, ou não importa se é o irmão escravo, eles precisam ter honra. E os irmãos em Cristo, como que nós devemos tratá-los? Amar. Amem os irmãos em Cristo. E a Deus, como nós devemos? Qual a nossa relação com Deus? Temam a Deus. Agora, olha só, a Deus vocês devem temer, os irmãos amar. O respeito é para todos a honra. Agora ele traz a pessoa do rei. Como nós devemos tratar o rei? Com honra. E você entende que essa palavrinha honra é a mesma que ele usa para todos. Sabe o que ele está falando aqui? Trate o rei como você trata qualquer outra pessoa. Porque se entrar um ministro japonês, a gente vai... aqui um copo d'água do senhor. E se entrar o irmãozinho, a dona Maria amanhã? Ele fala assim, o rei, diante de mim, ele deve a melhor honra, como esses também devem a melhor honra. Todos devem ser honrados. Por isso que a nossa sujeição a eles, irmãos, olha o que eu vou falar aqui, presta atenção. Por exemplo, se estiver acontecendo alguma coisa que o governo não está de acordo, ele está sendo corrupto, nós como cristãos podemos protestar? Sim, mas com devido respeito. Vamos protestar, e o que a gente faz? A gente quebra o supermercado, invade e saqueia tudo para o nosso protesto. Você acha que está sendo sério? Ou a gente pega os pneus ali, queima, joga no meio da estrada e não deixa ninguém passar. Quem está trabalhando vai trabalhar, não, a gente vai fechar todos os ônibus aqui que a gente está protestando. Você acha que isso é protesto? Quando nós devemos sim se levantar contra a igreja, contra aquilo que é errado, mas com devido respeito e honra. Nós podemos se posicionar e falar, isso está errado sim, mas nem por isso eu vou invadir a casa de alguém. Não vou invadir uma fazenda lá e falar, agora a gente vai morar aqui. Dar um movimento, invadir uma casa porque eu não tenho teto. Olha só o que aconteceu no racismo. Tem pessoas aí, não dá para generalizar, as pessoas estão se levantando e com razão, graças a Deus que as pessoas estão se levantando para protestar o que aconteceu nos Estados Unidos com esse George, que foi morto, assassinado por um policial. Mas tem grupos no meio desses grupos que estão aproveitando a situação. Estão invadindo territórios, estão saqueando lojas, pondo fogo, lançando aqueles coquetel molotov. Então você vai vendo esse tipo de coisa e desse outro lado você consegue ver um pouco mais escondidos aqueles irmãos que estão orando, aqueles irmãos que estão fazendo passeatas pacíficas, mas também não concordando com a mesma coisa. Nós podemos sim se levantar contra as autoridades quando elas não estiverem fazendo aquilo que nós entendemos que é certo, mas com devido respeito. Nós fomos chamados para se submeter a ela, porque isso é louvável, isso traz glória ao Senhor. Nós precisamos, queridos, se levantar como igreja para testemunhar a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho transforma a nossa vida. Faça uma análise na sua vida, eu como também tenho que fazer na minha, como as pessoas que estão ao nosso redor nos conhecem, não só pelo nome. Eu sei que muitos deles sabem que nós somos cristãos, que frequentamos igrejas nos finais de semana, que compartilhamos muitas coisas nas redes sociais. E louvado seja o Senhor que você use tudo que você tenha para a glória do Pai. Mas assim é a nossa vida. Não estou falando perfeição, tá? Mas estou falando, eles olham para nós e conseguem enxergar evidências dessa verdade do cristianismo. Para que quando as pessoas se levantem contra você,
elas não encontrem, pelo menos no seu estilo de vida, a argumentação para sustentar isso, esse mau testemunho. E tem muitas pessoas, eu quero fechar com isso, que ela demonstra um caráter tamanho que quando chega alguém para falar mal daquela pessoa, você pensa 2 vezes para concordar com aquilo. Você toma aquilo para falar assim: ah, eu acho que você está falando de outra pessoa. Você não deve estar certo. Você já deve ter ouvido isso. Alguém que veio falar querendo desmontar o caráter de alguém, mas você, por conhecer a pessoa, falar: não, você está falando de outra pessoa, acho que você... Ou a pessoa estava num dia mal, você não consegue aceitar aquilo. É a mesma coisa. Comece a viver o testemunho cristão. E mesmo assim, queridos, isso não é garantia que as pessoas vão se render. Isso não é garantia que as pessoas vão deixar você em paz. Nós vamos aprender isso na próxima mensagem. Que independente de uma vida cristã que você possa viver, ainda pode assim as pessoas perseguirem você, azucrinar a sua vida, mas permaneça firme no Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor nos chamou para, Senhor Deus, ser um povo sim seu, uma nação santa, um sacerdócio real para estar na Tua presença, prestando sacrifícios espirituais, Senhor. O Senhor nos chama de povo exclusivo Teu. Mas isso, Senhor Deus, não nos isenta da maneira que nós vamos viver nesse mundo. O Senhor nos separou para Ti, mas nós vivemos nesse mundo ainda. E nós vivemos com um propósito: anunciar as Tuas grandezas, Senhor. É para isso que nós existimos. Porque se assim não fosse, o Senhor já havia arrebatado a Tua igreja há muito tempo. Mas nós estamos aqui porque nós queremos anunciar o Teu reino. E o Teu reino é algo visível, Senhor Deus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa se nós temos dado um mau testemunho. Se nós temos vivido uma vida, Senhor, que não há diferença. Que a única diferença não pode ser na nossa vida que somente nós vamos à igreja no fim de semana, Senhor. Nós não queremos isso para nós não queremos isso para a nossa comunidade. Nós queremos uma comunidade que se relaciona, ó Pai, de maneira familiar bíblica. Ó Deus, que os nossos jovens tratem, Pai, do namoro ou do casamento de maneira bíblica. Ó Deus, que as nossas mulheres, Pai amado, possam ser mulheres sábias, segundo, Pai, a Tua palavra. Os homens, Senhor Deus, corajosos, a masculinidade nossa, Senhor Deus, seja de acordo com a Tua palavra e não como o mundo tem vendido para nós. Que a nossa relação, Senhor Deus, não seja uma relação de troca e interesse como o mundo tem oferecido, mas uma relação, Pai, na base de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma relação que está disposta a entregar, a amar e suportar, Senhor Deus. Nos ensina como igreja, Senhor Deus, a testemunhar. E tem misericórdia daquelas pessoas que não conhecem a Ti, Pai, porque se elas se levantam, se elas, Senhor Deus, caluniam, é porque elas não conhecem o Senhor, mas nós conhecemos, Senhor. E nós não podemos viver como se não conhecêssemos a Ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, a dar um bom testemunho na cidade de Nassau. Ó Deus, para que nós possamos ser, Pai amado, não omissos. Ó Deus, que nós possamos iluminar esta cidade, Senhor Deus, iluminar que jaz, Pai amado, nas trevas, que não conhecem a Ti, Senhor, que a Tua igreja se levante de maneira individual, que a Tua igreja se levante como um corpo de Cristo, Senhor, que nós possamos existir nesta cidade com um propósito: glorificar o Teu nome, Senhor, que a Tua glória seja dada, não tem a ver conosco, não tem a ver, ó Pai amado, com o que as pessoas pensam de mim, tem a ver com o Senhor acima de todas as coisas. Por isso, Senhor Deus, nos ensina a viver da maneira agradável a Ti. Toma, Senhor Deus, aqueles que aqui já estão, e aqueles que não estão também, de alguma maneira, alcança o coração deles, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver esta verdade, Pai, te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Paz, Senhor, a todos.